agora neste momento. Bora lá colocar a vinheta e embarcá-los? Bora lá. Eu e Miguel com Nós dois sem áudio. Nós dois falando para a conversa parede. de mudo. Miguel, boa tarde a todos e Boa todas. tarde, boa tarde. Vamos aqui no Barato da Idade, mais um Barato da Idade, aqui na TV 247. Um beijo para a Daiane. Que entrevista importante é essa, né? Com a Maria do Rosário. Para nós, mulheres, é importante. O que tem aumentado o feminicídio é uma coisa impressionante, entendeu? Eu tenho visto números, são assustadores, entendeu? Parece que há um consenso agora, né? Todo mundo decidiu cometer feminicídio, é uma loucura. Realmente, eu espero que haja um controle, uma punição e que a gente consiga reverter esse quadro. A gente tem que falar sobre isso, como agora, né? Daiane e Maria do Rosário estavam falando, é preciso falar incessantemente. Mas vamos lá, Miguel. Bom, nossa convidada de hoje também dentro dessa área de sociedade e tudo mais, e o preconceito, né, não existe só em relação ao feminicídio, mas nós vamos tratar de um assunto hoje aqui com a doutora Márcia Rachid, que é uma das maiores combatentes da nossa história aqui, da questão do HIV, pioneira nessa luta, e é uma pessoa que entende muito desse preconceito que persiste, né? Tanta coisa já foi feita cientificamente em relação à AIDS, ao HIV, mas o preconceito persiste. Então, do mesmo jeito que a gente tem que lutar contra essa ideia de feminicídio, de que as mulheres são inferiores e que você pode cometer feminicídios sem que te aconteça nada, a gente tem que combater também esse preconceito que existe em relação ao HIV, e para isso mesmo que a gente trouxe a doutora Márcia, que é formada já há muitos anos aqui pela Universidade Federal, acredito, do Unirio, e pesquisadora de HIV e uma especialista nessa questão da relação da sociedade com o mito, né, com o preconceito, entendeu? Ela já escreveu vários livros e eu queria que ela mesma falasse disso, então vamos trazê-la, que vai ser melhor ela falar sobre. Oi, Márcia, tudo bem? Oi. Tudo bem. Boa tarde, Márcia. Obrigada por vir aqui conversar com a gente, um assunto tão importante, né? Obrigada pelo convite. E a gente já vem movido por essa história do feminicídio, que não deixa de ser um preconceito muito forte em relação à mulher, e a gente salta aqui para um outro preconceito que já há muitos anos vem causando tanto estrago, né, Márcia? A ciência evolui, mas a sociedade não, parece que não, entendeu? Parece que a sociedade fica para trás, né? Gostaria que você começasse a nos explanar sobre isso e desse início à nossa conversa. Márcia, e também dissesse para a gente em que pé que está essa questão do tratamento e isso como que o Miguel falou, da reação da sociedade, do acolhimento, né? Em que pé que está isso, depois desses anos todos? Ok. Então, primeiro, quero agradecer, mais uma vez, pela oportunidade. Falar sobre esse tema é sempre muito importante, exatamente porque os avanços aconteceram, são muitos avanços. Hoje, nós temos como prevenir, além das formas clássicas de prevenção, que sempre falávamos ao longo desses anos, que é o uso do preservativo, nós temos como prevenir, inclusive, com medicamento. A pessoa pode fazer uso de um comprimido e não ser infectada pelo HIV.
Então, na realidade, tudo mudou. Se olhar pela ciência, mudou tudo. E eu sou testemunha viva, porque eu trabalhei 10 anos sem existir nenhum medicamento, praticamente não existia nem AZT na época. Então, se nós pensarmos assim, por que a ciência avança e as pessoas ainda morrem de AIDS? Para dar uma ideia de números, são cerca de 10 mil pessoas que morrem de AIDS no Brasil por ano, sem muitas vezes realizarem o teste. Então, o que faz uma pessoa chegar ao hospital ou a uma unidade de saúde ambulatorial sem saber se vive ou não com HIV, que é o termo que nós usamos hoje, viver com HIV ou viver com AIDS. Mas as pessoas não fazem o teste ou os hospitais é que não fazem? Não, as pessoas não fazem porque elas têm medo da discriminação. Então, quando essa pessoa chega com um quadro clássico de AIDS, quando ela está doente, ela já está com uma manifestação de uma pneumonia, ou uma meningite, ou uma neurotoxoplasmose, ou uma tuberculose que seja, e ela desconfia que ela tem AIDS por alguma razão, e quando ela é questionada por que ela chegou àquele estágio, por que ela chega tão grave, como nós víamos lá no final dos anos 80, início dos anos 1990, ela muitas vezes diz, eu não tinha coragem de fazer teste. Então, a história se repete. Existe um medo da discriminação, existe um medo dessa sociedade que não muda, realmente não muda, é inacreditável porque que o avanço científico acontece e até hoje, ano passado, para dar uma ideia de realidade, uma pessoa foi discriminada no trabalho, foi mandada embora por ter vazado a sorologia, que é proibido por lei. A sorologia, ela não pode ser exposta por uma outra pessoa e ela só é exposta se a pessoa que vive com HIV quiser falar, e a sorologia dessa pessoa vazou no trabalho, ela foi mandada embora. Claro que ela recorreu, ela entrou na justiça, por isso que eu conheço a história, mas como que é possível até hoje uma empresa achar que pode mandar embora alguém que vive com HIV simplesmente porque tem o vírus? Se nós sabemos se junta isso a desinformação também, né, sobre a convivência com HIV, né? Exato, quer dizer, já se sabe, eu gosto sempre de lembrar esse dado, que desde 1983, quando o vírus foi descoberto, porque o primeiro caso nos Estados Unidos foi em 1981. Em 1983, o vírus foi descoberto na França pelo grupo do Luc Montagnier. Nessa época, já ficou comprovado que o vírus era transmitido pelas formas clássicas que nós sabemos hoje, porque ele é transmitido pelo sangue e pelas relações sexuais. E aí, por isso que entram algumas formas, como o uso de drogas injetáveis, que entra a situação da mãe para a criança, porque está passando, na verdade, pelo sangue. Então, de onde saem as fantasias de que o vírus pode ser transmitido por talheres, ou por copo, ou pela cadeira, Agora, recentemente, eu vi um vídeo no Instagram que foi assim passado de um para o outro, uma pessoa falando que pelo assento no ônibus podia se infectar. Então, sinceramente, é muito desgastante, porque eu sou uma das fundadoras do Grupo Pela Vida, que é um grupo que foi fundado pelo Herbert Daniel, que na época trabalhava com Betinho na ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e o Herbert Daniel percebeu que era fundamental ter uma ONG de pessoas vivendo com HIV e pessoas interessadas em lutar exatamente contra esse preconceito, contra essa desinformação. E, na época, ele sempre falava, Márcia, vem comigo para a gente tentar abrir a cabeça das pessoas em relação ao conhecimento técnico, em relação à morte civil, porque ele criou esse termo, ele dizia assim, eu estou vivo,
eu vivo com HIV, e na época não se falava assim, na época ele dizia, eu tenho AIDS, porque ele descobriu já com a doença, porque ter HIV é diferente de ter AIDS. Então, ele dizia, eu tenho AIDS, mas eu estou vivíssimo, e eu não aceito a morte social imposta que querem me dar um atestado de óbito em vida. Então, eu estou falando de 1990, lá de 89, que o grupo... Eu aproveito e te pergunto, você acha que hoje em dia isso piorou? Não, não piorou. Se Não for pensar comparativamente, Miguel, não piorou, porque existem pessoas informadas, existem pessoas que frequentam, como eu acabei de falar, o Grupo Pela Vida, o ABI, outras ONGs. Então, piorar não piorou. Mas o que é lamentável, voltando à minha frase inicial, é que ainda morram pessoas de AIDS quando o Brasil fornece gratuitamente o tratamento, e o tratamento hoje é feito também com um comprimido. Tem pessoas que tomam 2 ou 3, depende de cada caso, mas o padrão de tratamento inicial é com um comprimido. Então, por que as pessoas precisam? E eu vou usar precisam porque é um verbo talvez forte, mas por que as pessoas precisam morrer de AIDS? Se elas estão morrendo de preconceito, elas estão morrendo da morte civil, da morte social, que o Herbert Daniel falava em 1989. É muito triste. Eu acho importante, já que o quadro é esse, eu acho que é importante a gente esclarecer isso que você falou agora há pouco. O que é ter HIV e ter AIDS? Entendeu? Pois qual é a diferença? Exatamente. Eu ia fazer entre essas duas coisas, é importante esclarecer. Sim, uma pessoa que se infecta com vírus, e olha o termo que eu estou usando, eu não estou falando contaminação, porque contaminação nós deixamos de usar também porque lembra situações sujas, uma superfície, uma lixeira, algo que foi contaminado. Então, nós deixamos essa palavra para coisas ou superfícies e usamos para as pessoas infecção. Então, a pessoa foi infectada pelo vírus e ela vive com HIV para priorizar a vida. E essa pessoa vive, literalmente. Ela não precisa adoecer. Eu tenho hoje pessoas que eu acompanho há quase 40 anos, porque eu tenho mais de 40 anos de formada, de profissão, que nunca ficaram doentes. Elas nunca pisaram num hospital para internação. Elas vão ao posto de saúde buscar o medicamento que é fornecido gratuitamente pelo governo federal e distribuído para os municípios, para os estados e para os municípios. Então, essa pessoa vive com HIV, ela é assintomática, ela não tem AIDS e não terá. Hoje, existem estudos no mundo inteiro mostrando que quem vive com HIV pode nunca ter AIDS e pode viver mais do que seus pares, quer dizer, pessoas da mesma faixa etária, que não têm o vírus. Por quê? Porque essa pessoa se cuida, essa pessoa faz exames, essa pessoa toma as vacinas adequadas, que são fornecidas também gratuitamente nos diferentes centros de referência de vacinação. Então, muitas vezes elas passam a fazer exercício físico, muitas vezes elas deixam de fumar e automaticamente elas têm uma qualidade de vida que supera a qualidade de vida de pessoas da mesma faixa etária. Então, viver com HIV é diferente de viver com AIDS ou ter AIDS. Isso é dito no mundo inteiro, é completamente diferente. A AIDS é a doença e HIV é a infecção pelo vírus. Então, algumas pessoas que têm a infecção pelo HIV podem evoluir para a doença AIDS, mas muitas não evoluem. Graças ao tratamento. Eu saí um pouco, porque eu acho que eu congelei, mas eu voltei. Eu queria perguntar duas coisas. Uma sobre essa recente prevenção, né? Você parece que através de uma injeção você previne a contaminação, a infecção. Se fosse uma vacina. Você vê que eu automaticamente falei em contaminação. Você vê como a gente está impregnado. No Brasil, tá? É o Lena Capavi.
o medicamento que nós temos é em um comprimido, é uma combinação de tenofovir com entricitabina, que também previne, é comprovado cientificamente, só que ele é usado diariamente. Chama-se PrEP, é profilaxia pré-exposição. E a injeção, a grande vantagem é que é uma aplicação a cada 2 meses. E tem estudos avaliando se vai ser possível fazer a cada 6 meses. Então, tem muita gente torcendo para a injeção. Mas ela ainda está em estudo, né? Não, já está aprovado. Fora do Brasil, ela é usada e a Anvisa já aprovou aqui no Brasil. Só não temos disponível. Sei. Márcia, a gente está falando de prevenção. E tem muitos anos que a doença está por aí. Não se descobriu uma cura ainda? Estamos perto disso ou não? Então, existem estudos que nós chamamos de estratégias de cura. Alguns pacientes foram curados com transplante de medula, que é você transferir células de pessoas que são imunes ao vírus, porque o receptor da célula dessa pessoa, ele não recebe o vírus não entra na célula. Então, é uma situação muito especial, muito específica. Em São Paulo, tem um pesquisador, que é o Ricardo Dias, que é virologista, que ele também tem alguns estudos de outro caminho, é uma outra estratégia, que é com o uso de medicamentos, vários medicamentos associados para tentar esgotar o vírus dos chamados reservatórios virais. Então, quando a gente fala em cura da infecção pelo HIV, é diferente, porque algumas pessoas falam assim, não tem cura, porque a indústria farmacêutica não quer que tenha cura. Muitas pessoas adoram falar isso. E não tem relação, porque quem estuda, quem pesquisa a cura, não trabalha na indústria farmacêutica, são virologistas, são pesquisadores que estão nos seus laboratórios e vão ganhar o prêmio Nobel quando descobrirem a cura. São pessoas completamente fora da linha de pesquisa de medicamentos. E o que é importante a gente falar? Não se compara o HIV, que é um vírus que tem uma mutação muito rápida. Primeiro, que a produção diária de vírus são cerca de bilhões de partículas virais por dia, e com isso são muitas mutações por dia. Não se compara, por exemplo, com o coronavírus, que a produção de vacina pode ser rápida como foi. Então, tem pacientes que falam assim, mas fizeram vacina para a Covid rapidamente. Claro, coronavírus não tem o poder de mutação que o HIV tem. Então, são 10 bilhões de partículas virais por dia que são produzidas. Nossa, impressionante. Por uma pessoa que tem infecção pelo HIV. Por isso que essa pessoa tem que tomar medicamentos diariamente, corretamente, sempre, dentro do horário melhor possível. Eu sempre falo, não precisa ser rígido, não precisa ser todo dia, 8 horas da manhã, mas tentando respeitar aquelas 24 horas, e tomar realmente, sem esquecer, porque existem vírus sendo produzidos nesses chamados reservatórios, que são as próprias células da pessoa. O vírus fica dentro da célula. A característica do HIV é que, quando ele entra no organismo, ele vai procurar a célula chamada CD4, que é uma célula, que é um linfócito de defesa. Por isso que a pessoa, quando evolui para AIDS, tem deficiência imunológica e manifesta infecções comuns, que são infecções chamadas de oportunistas. E essa situação dele viver dentro da célula faz com que dificulte também a cura, porque ele se esconde na própria célula, ele fica dentro da célula. E você não pode matar a célula, né? Sim, exatamente. Você tem que ter uma estratégia de retirar o vírus da célula, jogar ele para a corrente sanguínea para eliminá-lo na corrente sanguínea. Isso tudo vem sendo estudado e não é impossível achar a cura. Porém, existem caminhos para chegar a essa cura completamente diferente da noite para o dia, com a rapidez que são feitas vacinas para outras infecções, se fazer uma vacina para HIV. Então, várias foram tentadas e não deu certo. Márcia, portanto, você citou a Covid, né? A Covid, eu imagino que a Covid é uma coisa que a gente não vai se livrar dela nunca, ela vai estar por aí sempre, entendeu? A gente vai se prevenir. É um vírus muito comum, coronavírus. Exatamente, é um vírus bastante comum.
a gente vai acabar se prevenindo contra ela, tomando as vacinas, e você fica, de uma certa forma, imune à infecção pelo vírus. Agora, em relação ao HIV, não, eu acho que o caminho pode ser muito parecido, né? É difícil ele sumir, né? Porque, como você mesmo disse, a reprodução dele é infinita, é quase infinita, são bilhões e bilhões e bilhões, quer dizer, então, o jeito é você criar uma barreira de proteção tamanha que ele acaba diminuindo a sua atuação, entendeu? Eu vejo isso. Mas é difícil ele sumir, né? É difícil a cura, porque enquanto existir o vírus, não vai haver cura. Agora, enquanto houver a prevenção, você está imune a se infectar. Entendeu? Sim. Então, eu acho que é um pouco esse o raciocínio. Né? Tem uma crônica, Miguel, que talvez você tenha lido na época, o Betinho escreveu O Dia da Cura. E era muito interessante, porque ele dizia o seguinte, eu vou falar por alto, porque eu tenho em algum lugar essa página, mas era assim, eu acordei e li no jornal que tinha tido a cura, alguma coisa assim, que ele vai contando, e aí no final ele diz o seguinte, as pessoas que escondiam que tinham o vírus começam a falar, eu tinha esse vírus. Será que isso aconteceria? Porque se viver com HIV está diretamente ligado a um preconceito, a um estigma, que é a marca social imposta pela sociedade, esse preconceito acaba quando surge a cura? Pois é uma não acaba, Miguel, não acaba. Por que não acaba? Porque, na realidade, existe, eu gosto de falar isso, lá no início, nos primeiros casos, em 1981, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, por volta de 83, por aí, nós começamos a atender os primeiros casos, ainda com suspeita, porque não tinha teste no Brasil, então os primeiros testes no Brasil foram em 86, aproximadamente. Os primeiros casos realmente predominavam em pessoas homossexuais masculinos, previamente saudáveis, jovens. E a imprensa, lamentavelmente, fez matérias escritas, assim, peste gay, câncer gay, tem uma horrível que eu sempre uso nas minhas apresentações, que é a caça aos travestis para acabar com a epidemia de AIDS. É nesse nível. A coisa foi tão forte, que esse preconceito chegou e ficou. O preconceito vai acabar se aparecer a cura? Não, porque essas pessoas são previamente vulnerabilizadas pela sociedade, elas são previamente estigmatizadas pela sociedade. O preconceito é em relação a uma comunidade que sempre foi e sempre será estigmatizada. Por isso que eu, voltando à sua pergunta em relação à AIDS, eu vou generalizar em relação à questão da comunidade LGBT. As pessoas hoje talvez sejam mais respeitadas, talvez, mas nem sempre. Ainda são pessoas que morrem. O Brasil continua sendo o país que mais mata gays. Eu acho que essa questão de respeito é relativa, né? Porque eu acho que as pessoas talvez sejam mais toleradas, entendeu? Porque existe uma lei que pune. Exatamente. Então, se você não queira, você é punido. Se você manifesta esse preconceito. Agora, mudar um preconceito numa sociedade é uma coisa muito complicada, que requer educação, que requer anos e anos de disciplina em relação àquilo, entendeu? Então, eu acho que o preconceito em relação ao HIV existe como existe preconceito em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação aos LGBTs, em relação a tudo. Nós somos uma sociedade preconceituosa. Sim, impressionante. Então, exatamente, vai ser muito difícil a gente, enquanto a ciência avança, as leis avançam e, de uma certa forma, nos protegem, a nossa sociedade continua atrasada como sempre. Impressionante, entendeu? Porque... E aí vem essa história, quer dizer, as pessoas até me perguntam, Márcia, você não cansa
de falar a mesma coisa, porque eu tenho que falar a mesma coisa há mais de 40 anos. E todo mundo pergunta assim, por que você se envolveu tanto nessa questão? Porque lá no início eu comecei a atender, eu me formei em 82, quando eu comecei a atender em 83, os primeiros pacientes, que na verdade 83, 84, 85, que estava aumentando mesmo, eu trabalhava no Hospital Universitário Gafreguini, ali a gente escutava tanto absurdo que não tinha como não me envolver. E aí eu pergunto, seria normal eu não me envolver? Porque, na minha cabeça, aquele preconceito era tão... assim, me chamava tanto a atenção e eu sabia que eu podia fazer alguma coisa, porque, como o Herbert Daniel, na época, me conheceu, talvez em 86, 87, por causa da ABIA, e depois ele funda o Pela Vida e me convida em 89, porque ele sabia que eu tinha a vantagem, né, o privilégio de ser uma médica, então eu podia falar tecnicamente, e eu realmente não tinha preconceito, eu atendia as pessoas sem ter medo, eu não tinha medo do vírus e nem discriminava ninguém. Então, se isso é possível, por que a gente não vê isso na sociedade? Porque não vê. Tem pessoas que continuam achando que uma pessoa da comunidade LGBT é estranha. E tem gente que fala, eu botei isso no meu livro Sentença de Vida, que um dos médicos do hospital, na época, chegou para mim e falou assim, deve ser estranho atender essas pessoas que você atende. Aí eu percebi o tamanho do preconceito dele. Era isso que eu ia te perguntar, se existia entre os médicos também o preconceito. Aí eu falei, que pessoas? Mas eu respondi já porque eu já tinha percebido o preconceito dele. Aí ele ficou sem graça e falou, não, nada, não. Quer dizer, como assim um médico acha estranho eu atender essas pessoas? Não pode. Naquela época era assim. Eu sempre falo dos corredores. O Gafre tem 2 corredores, e o corredor que a gente atendia as pessoas com HIV/AIDS, muita gente não passava por ele. Não passava, porque tinha medo. O Márcia, olha só, o nosso internauta aqui, o Garibaldi, está perguntando: o sexo sem camisinha continua sendo a maneira mais fácil de transmissão? Isso é uma coisa que acho que todo mundo pergunta, né? Não, como eu falei antes, a transmissão, o vírus, ele é passado por transferência de células, porque ele está dentro da célula. Então, ele passa por relação sexual, pode ser entre homem com homem com mulher, mulher com homem, passa de todas as maneiras, dependendo de quem tem o vírus. E por transfusão sanguínea deixou de ser transmitido porque tem controle do sangue. Claro que tem essas exceções, como nós vimos recentemente uma situação de transplante, né? De transplante, mas isso não era para acontecer em hipótese alguma, porque na época, lá no início da epidemia, os hemofílicos foram infectados justamente pelo sangue ou fatores derivados de sangue, e o aleitamento, amamentar a criança ainda não é permitido, mas está sendo avaliado se a mãe se trata e mantém carga indetectável, talvez venha a ser permitido, porque hoje quem se trata e tem carga indetectável, que é um exame que se avalia a carga viral no sangue, essa pessoa não mais transmite o vírus. Então, ela não transmite mesmo, ela pode ter relação sexual sem preservativo, engravidar a esposa, por exemplo, a esposa ter seus filhos. Então, é possível ter filhos biológicos mesmo uma pessoa que vive com HIV, porque ela não transmite o vírus. Que é o que isso é reversível, Márcia? Isso pode ser reversível? Pode voltar a ser detectável? A pessoa não pode parar de tomar remédio. Então, a pessoa toma remédio... Então, essa é a condição, né? Essa é a condição. Não, isso é o tratamento, é padrão. É igual uma pessoa que tem diabetes, que toma a insulina todo dia para sempre. Ou então tem outro medicamento via oral que toma para sempre para manter a glicose normal. Então, quem vive com HIV toma remédio corretamente. Tem pacientes meus que, desde 1996, quando surgiu o exame de carga viral,
tem carga viral não detectada. E essas pessoas, eu tenho alguns pacientes que já têm 3 filhos biológicos. Então, a pessoa pode ter relação sexual sem preservativo, porque ela não transmite o vírus. E ela não tem, se for um sexo casual, ela não tem obrigação de falar que vive com HIV. Isso tem proteção por lei. O sigilo é protegido por lei. Então, essa pergunta da pessoa, realmente, a principal forma de transmissão é por relação sexual. Por isso que existe a PrEP, porque quem, porventura, tiver relação sem preservativo, ela vai estar em uso do medicamento que protege da infecção pelo HIV, e não de outras ISTs, que agora não se fala DST, é infecção sexualmente transmissível, justamente por causa daquela diferença que eu fiz de infecção e doença. Então, claro que a camisinha funciona como uma barreira de proteção. Então, se a pessoa usar preservativo sempre, ela pode estar protegida, mas nem todo mundo usa camisinha sempre. Então, há uma reação, inclusive, o que eu presenciei, eu entrevistei várias pessoas, eu trabalho de uma certa forma com AIDS também, já fiz um trabalho junto com você, fizemos um documentário, mas tem gente que tem relação sexual e se recusa a usar a camisinha, que eu acho que é um limitador de liberdade, quer dizer, então eu acho que a PrEP acabou sendo uma conquista muito grande para essas pessoas que querem exercer sua sexualidade sem essa limitação, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse direito. Eu vou falar mais até do aspecto técnico. Existem estudos comprovando que quem usa PrEP não deixou de usar preservativo, a pessoa já não usava e conquistou a possibilidade de se proteger com a PrEP. E isso foi comprovado. Por quê? Quem faz uso da PrEP, que é essa profilaxia pré-exposição com o uso de um comprimido, ela faz acompanhamento regular. A cada 3, 4 meses, ela faz consulta, ela faz exames, ela faz avaliação para outras infecções sexualmente transmissíveis, ela recebe orientação sobre toda essa parte da questão sexual. Então, existem estudos publicados de que a PrEP não aumenta o risco de outras ISTs e protege do HIV. Então, existe muita gente que fala, eu sou contra a PrEP porque aumenta a possibilidade da pessoa não usar camisinha. Não aumenta. A pessoa já não usava, já não ia usar e resolveu fazer PrEP para se proteger. Isso é importante ser dito. E existe PEP, que é profilaxia pós-exposição. A pessoa usa regularmente ou usa quando acha que deve usar e, por alguma razão, naquela relação ela não usou camisinha ou a camisinha rasgou e ela está desesperada, ela tem até 72 horas para buscar uma unidade de saúde. Tem algumas que funcionam 24 horas, como a Fiocruz, e tem outras aqui no Rio. Ela deve iniciar o uso aí são 2 comprimidos, porque são 3 medicamentos em 2 comprimidos, que ela vai usar durante 28 dias. E realmente é uma estratégia comprovada cientificamente para proteger da infecção pelo HIV. Aí ela vai ser avaliada, qual foi o tipo de risco que ela correu, se vale a pena fazer prevenção, inclusive, de outras infecções sexualmente transmissíveis naquela situação que o risco já aconteceu. Por isso que chama profilaxia pós-exposição, que é PEP. Você falando isso, a gente vê como o Brasil está avançado nesse aspecto, né? Científico, de prevenção e de tudo mais. É contrastante, né, com um comportamento de uma sociedade absolutamente preconceituosa. E quando eu te perguntei se piorou, eu acho que porque piorou no resto. A sociedade virou uma coisa absurda, parece que nós estamos voltando à Idade da Pedra, entendeu? Nós temos visto coisas absurdas, como essa marcha em direção a Brasília, com esse Nicolas Ferreira pegando uma criancinha de máscara respiratória no colo. A gente vê uma parte que piorou, né, Miguel? A gente vê coisas absurdas. Quase perdemos medicamentos. Isso estava acontecendo no governo anterior, nós quase ficamos sem remédio. Lembro disso, que houve um momento de pânico. Falando de desgraça, eu prefiro falar dos avanços e lembrando claro. dessa balança.
existem avanços científicos e um contraste com os preconceitos, que eu sou realmente uma pessoa que faço de tudo para vencer tanto preconceito. Eu gosto de contar as coisas que a gente vai conquistando com essa informação. Eu acho que informação, cada vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente pode conquistar mais uma pessoa. E eu acho que mais um já vale, porque um pode virar lá na frente outro. Eu gosto de contar histórias assim, de cada pessoa que você muda um pouquinho a cabeça em relação a esse preconceito enorme que transforma a pessoa que já é vulnerável em uma pessoa suscetível à morte. Eu falei isso recentemente, até conversando com o motorista de táxi, o meu paciente falou assim: Márcia, você corre muito risco. Eu falei: não, eu estava vendo que estava um clima tranquilo, porque eu estava conversando sobre isso quando eu falei, porque tinha uma coisa de religião, exatamente. Aquelas de contar a história. Uma hora que eu falei assim: o senhor é tão religioso, o senhor acha aceitável que alguém morra só porque existe? Aí o papo foi por aí, porque eu acho que a gente precisa quase que usar um jogo de conquista mesmo, sedução, para mostrar que as pessoas são iguais, que as pessoas têm direitos iguais. E eu faço isso toda hora no meu trabalho, eu faço isso toda hora na ONG. Eu tento mostrar que a pessoa não pode ser diferente porque ela tem a sexualidade A, B ou C. É muito difícil isso. Você fazer... eu estava escrevendo aí, agora há pouco a história de um rapaz que foi expulso de casa porque é gay. Quando é que isso acaba? Ainda existe. Quando é que isso acaba? Não acaba. É uma grande pergunta essa, quando é que isso acaba? Agora, por outro lado, a própria televisão mostra isso. A gente tem muito orgulho dessa ciência e da medicina brasileira que avança e que pesquisa e que descobre, apesar desse preconceito, que é muito induzido pela religião, né? É o motor desses preconceitos, como disse o Fabinho aqui. Então, contra isso é muito difícil lutar, não apenas nessa área do preconceito, mas na área da política também, a gente sabe disso, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma pergunta aqui, eu estou buscando aqui a pergunta de um internauta aqui, sobre as consequências... Aqui, olha, doutora Márcia, fale sobre os problemas renais relacionados ao coquetel. Existe isso? Qual é até que ponto esses problemas existem mesmo e são graves? Eu não sei se ele quis falar... Bom, primeiro a gente não usa mais a palavra coquetel, porque esse termo foi na época que eram muitos comprimidos. Tinha pessoas que tomavam 3, 4, 5... Assim, dava um monte por dia, vários, 10, 15 por dia, para fazer um esquema que o nome correto é esquema antirretroviral, ou terapia antirretroviral, ou tratamento antirretroviral. Então, hoje, se a pessoa toma um comprimido, ou 2 comprimidos, ou até 3 comprimidos, geralmente é o máximo, então nós também não usamos a palavra coquetel porque perdeu o sentido. Por outro lado, o tenofovir, que é o medicamento que era o mais usado dentro desses medicamentos que formam esse esquema terapêutico, ele hoje vem sendo usado cada vez menos, porque nesse comprimido único que eu citei, não tem tenofovir. Então, não dá problema renal. Aí, eu não sei se é o caso dele, mas ele pode ver o que a pessoa toma e pedir para ser reavaliado, porque o tenofovir ele só fica no esquema terapêutico se a pessoa tiver alguma situação muito especial. Por exemplo, se for PrEP. Na PrEP, como eu falei antes, tem tenofovir e entristabina. Só que quem faz PrEP não vive com HIV. A pessoa está fazendo PrEP para não ser infectada pelo HIV. Então, ela já não tem várias situações favoráveis aos problemas renais, porque o próprio HIV poderia ser um fator favorável a problema renal. E aí a gente orienta uma série de coisas. Por exemplo,
Anti-inflamatório é uma classe de medicamentos péssima para o rim. E um monte de gente toma. Foi para a academia, estou com dor nas costas, tomo ibuprofeno, tomo, não vou falar o nome comercial, mas tomo qualquer coisa de anti-inflamatório, naproxeno, estou falando o nome das substâncias, mas depois alguém joga aí e vai ver que são coisas muito simples que as pessoas tomam da sua própria cabeça. E são remédios péssimos que os nefrologistas falam brincando que devia vir escrito na caixinha de anti-inflamatório aquela caveirinha e dito risco de morte, porque acaba com o rim. Então, é horrível, não prescrevo anti-inflamatório para os meus pacientes e falo o seguinte: não tome anti-inflamatório por sua conta. Se algum médico prescrever, fale comigo, mesmo quem não toma tenofovir, porque o rim não pode ser agredido com anti-inflamatório como as pessoas fazem. Por outro lado, as pessoas tomam água de manhã e à noite. Eu falo, você tem que tomar água pouquinho, várias vezes ao dia, porque o rim precisa filtrar. E as pessoas tomam água indevidamente. Tem que tomar pouquinho, várias vezes. Aquela história da garrafinha. E aí, eu aqui com a minha aguinha. Que bom. Eu esqueci a minha, está lá na cozinha. Ô, Márcia, deixa eu te perguntar duas coisas. Uma é o seguinte, se os infectados podem ter acesso a PrEP ou a essas coisas, eles não têm, né? O infectado, você acabou de falar aí, quem é infectado... Não, quem já tem HIV não vai usar PrEP. Não PrEP precisa. Não tem sentido. Não, você falou que várias pessoas se recusam a fazer o teste, elas podem ter acesso a esses comprimidos sem passar por um especialista? Não. É muito difícil, né? Não é possível. Não é possível. Não, é controlada a receita. O formulário que a gente preenche para pedir o medicamento é feito pelo médico e passa no posto, na farmácia, o farmacêutico recebe o formulário e libera o medicamento. Então, tudo isso é feito com controle, porque os medicamentos precisam de controle, que é a resposta que eu dei para essa pessoa. O tenofovir, ele só vai ser tóxico se ele for usado de uma forma sem controle. Atualmente, eu acho que eu não tenho nenhum paciente tomando tenofovir, porque não precisa mais dele. A gente tem tão importante essas informações aqui, a outra Márcia dizendo, tem que fazer um corte desse programa. Olha que programa sempre, procuro estar sempre bem informada, mas não sabia desse desenvolvimento todo da ciência. E muitos pais de adolescentes e médicos não sabem disso. E também aqui, como é importante falar sobre, a Solange dizendo, falar sobre isso, o Luiz Parra dizendo, muito esclarecedora essa entrevista, mas realmente são informações que muita gente não tem. Como fazer para disseminar? Porque outra pessoa falou assim, a televisão não fala nisso, a gente não tem essas informações, e isso é o mais importante, mais até do que a gente achar que as pessoas têm preconceito, mais do que isso, é importante que as pessoas sejam informadas. Como fazer isso? Isso é feito de alguma maneira? É sobre isso que eu queria acrescentar, Márcia. Eu vi que você de uma certa forma... Você, de uma certa forma, assessora vários projetos, inclusive vi seu nome agora associado a essa série do streaming, Máscaras Cairão Automaticamente, não cairão automaticamente, que é uma série muito interessante sobre esse período, o período que a AIDS chegou ao Brasil. E eu queria saber, o que nos interessa particularmente enquanto jornalista é isso, que o quanto a informação, e você disse que já te perguntaram várias vezes, né, se você tem que repetir isso o tempo todo. Eu acho que sim, isso é o método chinês, se você não repetir toda hora, as pessoas vão acabar se esquecendo, entendeu? Isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, dessa comunicação. Não só a importância, mas como ela é feita, como ela poderia ou deveria ser feita, né? Então, campanha não tem mais, acabou. E as campanhas foram feitas de uma forma muito inadequada. Na época, o Miguel deve lembrar bem disso, porque
era AIDS mata, e não servia para nada, porque os pacientes chegavam chorando. A gente discutiu muito isso, se devia dizer isso, né? Os pacientes chegavam no hospital e falavam assim, mas para que eu quero saber que a AIDS mata? E aí não servia para nada. Então, as campanhas acabaram, e o que a gente tenta fazer, pelo menos assim, eu e outros profissionais, que nós realmente nos envolvemos com essa parte assim, de usar de diferentes maneiras. Então, por exemplo, eu dei consultoria para uma peça chamada Cuidado Quando For Falar de Mim. A peça ficou mais de um ano e foi muito gratificante, porque eram casos reais do Grupo Pela Vida Rio, e nós apresentávamos de uma maneira, era muito lúdica, assim, não tinha nada pesado. As pessoas saíam dali diferentes, porque elas recebiam informação do que era HIV, o que era PrEP, o que era PEP, recebiam diversas informações das maneiras de infecção, tinha casos de abuso, eram todos os casos reais. E a pessoa saía com informação dada sem ela perceber, porque passava. E uma das mensagens que eu recebi, que era de uma pessoa pública, que eu não vou falar, mas era assim, Márcia, eu saí dali tão diferente, e a gente fazia debate uma vez por semana. E depois do seu debate, eu decidi que eu vou falar sobre isso abertamente, porque eu sei que eu posso contribuir. E realmente, a pessoa passou a contribuir sobre esse tema quando ela passou a falar que ela vive com HIV. Então, eu acho que a arte muda, a arte transforma. Eu sempre falo sobre isso. Arte e cultura transformam. Eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso, quando eu fui convidada pelo Tiago Pimentel, que tinha lido meu livro, Sentença de Vida, ele mandou uma mensagem, eu não o conhecia. Ele falou, Márcia, eu sou da Morena Filmes, eu queria marcar com você para conversar, junto com o Marcelo Gomes, que é o diretor da série, para a gente tentar acertar se a gente consegue a sua consultoria para uma série, assim, me explicou. E eu fiquei muito honrada, porque eu nunca tinha feito consultoria para série, e a série da HBO acabou sendo um sucesso, foram 2 anos de consultoria, e foi muito gratificante, porque eu acho que está tudo lá. A gente passa a importância da solidariedade, a importância da união, e muita gente fala assim, mas eu chorei horrores. Eu choro todas as vezes que eu vejo, e eu estou nisso há 40 anos. Não importa como é que a emoção toca a pessoa, mas a emoção precisa tocar a pessoa para que ela mude, para que ela se transforme e passe a ser um agente também de informação, passe a ser um agente transformador. Eu fiz outras consultorias também para livros, já fiz prefácio de livros, já fiz outras consultorias para peça de teatro. Teve a peça do meu próprio livro, Sentença de Vida, dirigida pelo Gilberto Gavronski. Nós rodamos todas as arenas municipais e era uma peça gratuita, porque era da prefeitura. Foi muito gratificante. Até o Daniel Sorães, que é o secretário, foi assistir, ele ficou muito emocionado, porque era tudo brincando, era para criança a partir de 14 anos, se não me engano, ou 12, não me lembro agora. Era lúdico, né? As crianças saíam cantando, as crianças saíam emocionadas, algumas vinham chorando, dizendo, eu nunca fui ao teatro, eu aprendi um monte de coisas. E era assim, Gilberto Gavronski dirigindo e no palco, junto com Suzy Brasil e junto com a Clarice Derzier Luz. Todos eles dançando, cantando e falando trechos do livro sobre PrEP, PEP, HIV, o que é essa diferença de HIV/AIDS. Eu acho que é a maneira, porque a gente vai botar na televisão que a AIDS mata para quê? Quando a gente lembra daquela famosa capa da Veja com o rosto do Cazuza, passou agora há pouco tempo o documentário, né, sobre o Cazuza, e a gente fica chocado, fica emocionado e chocado, porque como é que aquilo era feito, como é que a sociedade aceitava aquele tipo de comportamento, entendeu? Por isso que eu digo, não é que a sociedade mudou muito no seu conceito, hoje ela é punida quando faz isso, entendeu? Existe uma lei que nos protege, existe uma ciência que nos protege, por isso que eu estou falando, ainda bem,
porque se a gente fosse contar com a sociedade, você vai para os Estados Unidos, eu não sei se você tem informação mais precisa sobre isso, mas lá deve ser muito difícil viver com HIV, entendeu? Piorou bastante. Pois é, eu acredito. Era mais tranquilo agora, né? Por conta de políticas... Por conta do presidente, a coisa piorou bastante. Eu tenho alguns pacientes que moram lá e estão com medo, porque eles tomam... Eu imagino, Os programas estão sendo cancelados, né? Sim. Aliás, não lá, só nos lá Estados tinha Unidos, também distribuição. mas no mundo inteiro, onde todos os lugares onde os Estados Unidos financiavam algum tipo de pesquisa ou de tratamento em várias áreas, não precisa ser não apenas na HIV. E isso já está acontecendo, ele simplesmente tirou vacinas, tirou vacina de sarampo. Daqui a pouco a gente vai ter sarampo no Brasil. Se as pessoas não atualizarem suas vacinas de sarampo, daqui a pouco a gente tem epidemia de sarampo, porque dos Estados Unidos para cá dá 2 tempos, né? Basta 8 horas de voo de Miami para cá. Então, na realidade, ele mandou embora 6 pessoas do comitê de vacina do CDC. Então, daqui a pouco, a gente tem as epidemias aqui. Isso eu acho mais grave. Por que você acha que está acontecendo isso, Márcia? Por que você acha que uma das maiores vítimas desse retrocesso político é a sociedade, é a saúde das pessoas, é a liberdade das pessoas viverem do jeito que querem? Parece que incomoda tanto isso, né? Eu não acho, não, sabe? Porque aí eu acho que a gente volta lá no nazismo. Aquilo tinha lógica? Não tem lógica. É nazismo. No meu segundo livro, Miguel, que depois você vai ver, que eu escrevi muita coisa. Eu recebi aqui, você me manda. Você recebeu, Regina? Não, ainda não. O Alder mandou para você, tá? Eu vou ver que a Regina está de mudança de casa, por isso que você deve ter se atrapalhado. Talvez esteja em outro endereço. Mas ele mandou para você os 2. Depois no Vidas Marcadas, ele mandou para o endereço que ele tinha seu. Tá, então eu vou receber logo. Porque é da máquina de livros. Então, o Luiz André Alzer que mandou para você. Eu conto muito assim, eu faço toda essa relação de preconceito com coisas que aconteceram ao longo da história. Então, fui lá na bruxaria, falam dos campos de concentração. Não tem lógica. Preconceito não tem lógica. Se você for buscar lógica no que está acontecendo no mundo, você não vai achar, porque tem lógica no que Hitler fazia? Não tem lógica. E é mais ou menos o que a gente está revendo. Eu acho que, infelizmente, são fases que se repetem. A gente está vendo a repetição de fases que já ocorreram. E aí é muito triste ver, mas é o que está acontecendo. E coincidiu que realmente eu tentei identificar, foi meio por acaso, porque eu fui escrevendo e acabou sendo esse segundo livro, que o foco dele não é HIV, o foco é preconceito de um modo geral, que eu fui tentando quase que justificar para mim mesma qual era a lógica do preconceito. Não tem. Por isso que eu fui lá na bruxaria. Tem lógica mandar queimar pessoas? Não tem lógica. A lógica é sempre, eu acho, né? Tem a necropolítica que o Luz Parra está falando. Tem sempre uma explicação atrás, né? Você quer eliminar. Agora, por que a necropolítica? As pessoas, na verdade, mais preconceituosas são as mais medrosas, são as que têm medo da evolução, têm medo do desenvolvimento, têm medo da mudança. Exato. E também para conservar o poder, né? Isso é a única lógica. A única lógica é essa. E aí você vai vendo que são várias fases. Quando você vai ver a história do mundo, ela se repete em várias fases. Ela é cíclica, né? Vai vendo que é cíclica. Eu espero que esse ciclo acabe. Olha só, a Maria Cristina, só um minutinho. Maria Cristina está dizendo, tão importante esse programa, tão satisfeita de estar aqui, quanta coisa o povo brasileiro devia estar escutando, satisfeito em ver o programa de nossos cientistas, nossa ciência, e não apenas falar de papuda. Não, eu queria dizer, não só para ela, mas para a Márcia também, e para uma outra ouvinte que já perguntou, que devíamos fazer um corte. A gente sempre faz o corte do programa. O Barato da Idade vai estar disponível amanhã,
separadamente dos cortes do 247. Eu vou mandar para a Márcia o link, e aí você pode usar o programa à vontade. Você vai ter essa 1 hora do nosso papo para poder usar como material de divulgação. Entendeu? Foi ótimo, foi realmente uma conversa. Já chegamos ao fim, por isso que eu estou falando isso. Passou muito rápido. Antes da gente acabar, eu queria que a Márcia repetisse o nome do livro e da série também para as pessoas aqui. Então, o livro tem, eu até peguei aqui, o Sentença de Vida, que está na 3ª edição, que é esse aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui. Dá. Sentença de Vida. Esse que são casos reais de pessoas que vivem com HIV desde o início da epidemia, algumas pessoas que não estão mais aqui, mas eu fiz questão de mostrar, por isso chama Sentença de Vida, que o nome foi dado pelos editores, porque eles, na época, eu até estranhei, mas depois eu entendi que a mensagem é de vida, que era, sem perceber o que eles queriam me mostrar. Eles falaram: Márcia, você não fala de morte, você fala de vida. Então, eu aprendi isso muito com Herbert Daniel, que não importava o tempo que ele tinha para viver, ele queria produzir enquanto estava vivo e mostrar a importância de não se deixar morrer pela sociedade. Ele sempre falava isso, eu aprendi muito com ele. Então, esse primeiro livro é realmente sobre... O foco é o HIV. E esse segundo, o foco é preconceito. Então, eles chamaram de Vidas Marcadas, porque eu falo muito sobre pessoas, eu falo do Betinho, eu falo do Herbert Daniel, eu conto um pouco da minha história, eu falo de pessoas que são envolvidas em movimentos diversos, ativismo de formas diferentes. Por exemplo, o Almir França, que é um estilista que trabalha com moda sustentável, ecomoda, que chama, porque ele faz um trabalho que todas as pessoas que trabalham com ele, desfilam com ele, são pessoas trans ou travestis, que ele foi conhecendo muitas vezes na rua, que estavam sentadas no chão e ele chamava para vir aprender a fazer um corte de um tecido, reciclar aquele tecido. Então, a história dele é muito bonita e eu acabei o conhecendo por causa dos movimentos que eu faço, de todo esse meu ativismo, e aí ele faz trabalhos com arco-íris, com a Bia, com Pela Vida, e eu fiz questão de contar um pouco da história dele, e aí por isso chama Vidas Marcadas, que são diferentes pessoas envolvidas com ativismo para vencer o preconceito. E a série que você deu a consultoria? A série já está... os 5 capítulos já estão disponíveis na HBO ou HBO Max, as duas, e é da Morena Filmes, com a HBO Max, e como eu falei antes, o nome é Máscaras de Oxigênio, não cairão automaticamente, porque na época eles pensaram nesse nome porque são comissários de bordo que traziam AZT contrabandeado para o Brasil, numa época que o AZT era proibido aqui. Então, era contrabando, sim, que muita gente questionou esse termo, mas era contrabando, sim, para salvar vidas. E o não cairão automaticamente, porque ninguém ajuda ninguém quando é uma pessoa que é de uma comunidade que não é bem vista, são pessoas excluídas, ou quando a sua vida não me interessa. Então, ali nós fizemos questão de mostrar a força da união, a força da solidariedade. Pessoas, os amigos se reuniram para trazer a ZT para salvar vidas. É muito bonita a série, é delicada, é emocionante, é muito bonita. Muito bom. Muito bom, mas infelizmente chegamos aqui ao final. Márcia, você volta aqui um dia com a gente, porque tem muita conversa ainda, muita coisa, é importante falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela tua vinda aqui, obrigada a todos e todas que assistiram. Beijo para você, Márcia, um beijo, Miguel. Obrigado, Márcia. Assim que eu tiver o link, eu te mando, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.